Vamos pegar a nossa orientação de hoje pela leitura do apóstolo Paulo por essa carta, que é uma das cartas que mandou para os gregos, especialmente a cidade de Corinto, que era uma cidade pecadora. Ele, com eles, ficou mais ou menos 2 anos para ensinar a eles. E depois acompanhou o progresso deles, escrevendo cartas. Temos 2 cartas para os Coríntios. Hoje, na primeira carta, ele falou que nós quem? Que somos senhores de Cristo. Nós quem? Nós que aceitamos a ressurreição de Cristo. Como somos vistos pelos olhos dos demais. O povo não aceitava os cristãos. Os idólatras, aqueles que eram errados, não aceitavam aqueles que eram certos. Não acontece hoje este negócio, acontece hoje. Os que são errados querem justificar os certos e querem colocar embaixo todos aqueles que seguem o Cristo, que praticam, porque estou seguindo o Cristo, significa que estou fazendo o que Ele manda. Não adianta você colocar os seus desejos para escapar da lei do Evangelho. Temos que ser sérios. Dói. É difícil praticar o que o Cristo falou, é difícil, mas somos obrigados, se nós queremos ser discípulos de Cristo, temos que fazer tudo tintim por tintim. A maioria das pessoas tem uma teologia supérflua, uma teologia do progresso, uma teologia de negócios. Eu vou fazer para Deus, mas Ele vai fazer para mim. Cristo, com nenhuma maneira, nunca, nem os apóstolos, nem o apóstolo Paulo falou estas heresias. Quem acredita, quem pratica, quem aceita essas heresias, é filho do diabo. Porque o diabo coloca dentro das cabeças heresias para que nós não ganhamos a vida eterna. Óbvio. Deus não promete mundos que são matéria. Promete eternidade, convivência com Cristo, luz de Deus, virtudes que a matéria não pode dar. Você não pode dar pelo Cristo, pelo Deus, 100 reais e adquirir uma casa. Se você colocas isso em negócio, estás na beira do inferno. Estás escutando Satanás, e por isso que pastor, que bispo, que sacerdote, que papa prega essas coisas é órgão do diabo. Porque o Cristo promete para você, por meio de quê? Do sofrimento. Ele sofreu. Você também tem que sofrer. Você tem que bater os excessos do corpo
os desejos do coração. Eu quero ser rico, eu quero fazer isso. Não, errado. Por isso, porque os cristãos do primeiro século não eram iguais que os heréticos, não eram iguais que os idólatras, eram a escória do mundo. O apóstolo Pablo fala para os discípulos hoje: nós, por eles, somos a escória do mundo, mas que são a escória são eles, porque eles adquirem coisas materiais que ficam aqui, e não espirituais que nos acompanham eternamente. Queridos irmãos, o apóstolo Pablo nos ensina. O apóstolo Pablo é a primeira viva testemunha. Que não era seguidor de Cristo. Que perseguia os cristãos. Aliás, no caminho para Damasco, com soldados prontos para matar aqueles cristãos que fugiam, o Cristo apareceu e falou para ele: por que estás me perseguindo? Perseguindo por quê? Então, se você quer me perseguir, sabe que é muito duro bater contra os pregos, porque Deus é muito duro se você quer prejudicar o apostolado dele. Todos aqueles, a história manda, a história escreveu, todos aqueles que tentaram prejudicar o cristianismo terminaram tragicamente. E não é só este, perderam a eternidade. Por isso, o apóstolo Pablo nos ensina que nós temos que seguir as palavras de Cristo. Ele é viva testemunha porque ele era fanático, ele era um dos mais rabinos fanáticos, e ele, a partir do momento que o Cristo chamou a ele, ficou cego e indicou onde vai para encontrar novamente a vista com Ananias e para ser batizado. A partir de lá ele acreditou, e não só acreditou, deu a vida defendendo o nosso Senhor Jesus Cristo e a missão dele na terra.